A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 6, do versículo 17 a 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João Batista e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem Herodes tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era um justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E, voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube, do nosso Instagram. Celebramos hoje na liturgia o martírio de São João Batista. Ele possui duas festas litúrgicas: o nascimento dele, a natividade, e tem até uma vigília, né? Noite de São João e dia de São João. Eu nasci noite de São João. E tem também o martírio dos santos. Ele é o que, como Maria, Nossa Senhora, tem duas solenidades. Portanto, a gente está celebrando hoje o seu martírio. Jesus fez um grande elogio a João Batista quando disse: o maior dentre os nascidos de mulher é João Batista. E conforme Cristo foi mártir por causa da sua fé e por não se calar diante da falsidade e do pecado. A gente ouviu aqui no Evangelho de São Marcos, aliás, os três evangelistas, São Mateus, São Marcos e São Lucas, falam desse martírio, descreveram sobre o martírio de João. Ele veio justamente para preparar os caminhos de Jesus. Ele era um personagem
muito diferente das outras pessoas, muito austero com ele mesmo, vida simples, vivia mais no deserto pregando a penitência, a conversão, a mudança de vida, e se vestia também como o profeta Elias, com couro, né, de animais, peles de camelo, e se alimentava com mel silvestre, gafanhoto. A gente vê isso no Evangelho, quando ele descreve sobre João Batista. Era tão humilde que quando perguntaram se ele era o Messias, porque ele já estava justamente congregando muitas pessoas em torno dele, né? Em torno dele. E ele chegou a dizer com muita humildade que ele não era digno de desamarrar as sandálias dos pés de Jesus. E que ele queria que Jesus crescesse e ele diminuísse. Depois ele oferece seus discípulos a Jesus. Muitos discípulos de João passaram para Jesus, porque ele quis mostrar que era apenas o precursor, estava preparando o pessoal para Jesus. O batismo dele era um batismo de conversão lá no Rio Jordão. Antes de Jesus já existia o batismo, que tinha um sentido diferente, que era a limpeza, né? Um batismo de purificação. E era isso que João fazia. Depois hoje a gente tem o batismo que Jesus mandou batizar na água e na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E justamente João, na sua pregação, ele era muito severo nas suas palavras, ele anunciava a justiça social, mostrando que não era possível a desigualdade, a miséria, a opressão. E por isso que Herodes era considerado um rei mau e corrupto. Ele tinha medo de João porque João dizia as coisas na sua cara: não é permitido que você viva com a sua cunhada, com a mulher do seu irmão. E isso demonstra aqui uma coisa muito importante, que João enfrentou Herodes porque ele tomou a esposa do irmão. E ele justamente defendia a família, não é? O matrimônio, a unidade, já preparando para Jesus, que é o noivo, que vem fazer uma aliança eterna, definida para sempre, que ninguém poderá quebrar. E por isso que ele enfrentou Herodes. E Herodes aparece como um homem fraco, confuso, mas sempre violento. É tanto que no final do banquete, que deveria ser um sinal de ágape, de confraternização, se tornou um sinal contra a vida, porque mandou matar João e trazer a cabeça do profeta em um prato. Isso para nós dói muito, não só no coração, como também na consciência, se nós não tivermos cuidado de vivermos em paz uns com os outros, acabarmos com essas denúncias falsas, essas violências, né? E tantos martírios que ainda continuam nos dias de hoje. Oremos. Ó Deus, quiseste que São João Batista fosse o precursor do nascimento e da morte do vosso Filho. Como ele tombou na luta pela justiça e a verdade, fazei-nos também nós lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra diante das injustiças. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 6, do versículo 17 a 29. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.